Afinal, o que é realmente ser um líder? Será que o seu chefe no seu trabalho pode ser considerado um verdadeiro líder? Ou você só enxerga ele como um bosta que só sabe dar ordem e humilhar os funcionários? E você que tem uma posição de liderança, seja numa empresa ou com um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum, será que você está exercendo essa liderança da forma correta? É exatamente sobre isso que fala este livro de James C. Hunter, O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Olá, meu nome é Daniel, seja muito bem-vindo no meu canal e neste vídeo eu vou falar sobre este livro que ele é muito famoso aí, principalmente no mundo dos negócios, mas não que ele sirva somente para este fim, até porque os ensinamentos dele sobre liderança podem ser aplicados em qualquer área da vida, não só numa empresa onde de repente você tenha uma posição de chefia, de liderança, mas também em qualquer grupo que tenha um objetivo em comum. Por exemplo, uma ONG, onde o objetivo é ajudar as pessoas necessitadas. De repente você tem uma banda aí onde você seja o líder e o objetivo da banda, obviamente, que é atingir um determinado público, fazer sucesso. Ou até mesmo um pai de família aí pode ser considerado um líder, né? Se você levar em consideração que o objetivo é o bem-estar das pessoas que constituem essa família. E no subtítulo do livro aí fala, né, que é uma história sobre a essência da liderança. Porque os ensinamentos do livro realmente são em cima de uma história, né, de um executivo chamado John, que está com a vida toda conturbada aí, principalmente na área profissional, já que nessa empresa ele ocupa um cargo de responsabilidade, né, de gerente-chefe, e devido a alguns acontecimentos aí na empresa, com o sindicato e com os funcionários, a sua liderança é posta à prova pelos seus superiores. E além disso, ele passa por problemas também no âmbito familiar, já que seu casamento está indo muito mal, né? Sua própria esposa chega e fala para ele que está infeliz do casamento. A relação dele com os filhos também não são das melhores, principalmente com o filho, né, que já é um adolescente e tá naquela fase meio rebeldezinha e ele acaba não sabendo como lidar com isso. E até mesmo um time de beisebol aí, de uma molecada que ele lidera, né? Os jogadores acabam se voltando contra ele também. Enfim, o cara tá com a vida toda bagunçada, tá naquela fase que parece que nada dá certo. E aí o que acontece? Sua mulher dá a sugestão para ele conversar com o pastor da igreja. Então o pastor fala para ele que acha que ele tem que tirar uns dias de todas essas obrigações e também sugere que ele participasse de um retiro que iria acontecer num mosteiro bem afastado da cidade, lá no meio do mato. Então de início ele recusou a ideia, achou que isso era uma besteira e tal. Porém ele ficou sabendo que um executivo que ele admirava bastante aí, né, que tinha largado o mundo dos negócios, tinha virado monge e estava vivendo exatamente nesse mosteiro. Então isso acabou fazendo com que ele ficasse motivado a participar desse retiro, porque na cabeça dele seria uma oportunidade dele conhecer melhor este ex-executivo e aprender bastante coisa aí sobre business, sobre gerenciamento de empresa. E por incrível que pareça, era justamente esse ex-executivo que agora era monge que dava as aulas de liderança nesse mosteiro. Porém, John se deu conta que a liderança que era ensinada lá era totalmente diferente do que ele imaginava, não tinha a ver com essa liderança de gerenciamento de uma empresa, era um tipo de liderança que pudesse ser aplicada em qualquer área da vida, e por mais que John não tivesse muita consciência disso, era justamente o que ele precisava aprender. E nesse retiro tinha pessoas de várias áreas diferentes, não só executivos de empresa, mas também tinha um sargento de exército, tinha uma treinadora de um time, se eu não me engano, de basquete, uma enfermeira-chefe, pessoas que exerciam uma posição de liderança em vários contextos diferentes. E quando se fala em liderança, né, na função de liderar, para ser mais específico, estamos falando na habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Ou seja, exercer influência sobre as pessoas para que elas estejam dispostas a trabalhar em sua liderança, né? É tipo fazer com que a galera esteja fechada com você na missão. E para que isso aconteça, pelo que o livro ensina, o líder tem que ter primeiramente bem claro a diferença entre poder e autoridade. E segundo o livro, a definição de poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Bom, e aí fica bem clara essa definição, né? O estereótipo do tipo de líder escroto que usa sua posição de poder para fazer com que as pessoas façam coisas em benefício dele, na maioria das vezes, né? Coisas que elas não querem ou que elas não acham certo. E elas fazem, é lógico, por medo de perder o emprego, ou de repente até em casos mais extremos, por medo de morrer. Se a gente estiver falando aí de uma organização criminosa, eu sei que não é o melhor dos exemplos, mas se você for parar para pensar, todo tipo de instituição tem um líder e tem os seus liderados. Já a autoridade, segundo o livro, é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Então, olha aí, duas palavras que fazem bastante diferença, né? Boa vontade, né? As pessoas fazerem porque elas querem, e também influência pessoal, que já nos remete àquela definição de liderança, né? Que é influenciar as pessoas a fazerem algo por um objetivo em comum. E é lógico que não é tão simples assim, né?
tem determinadas virtudes, algumas características que um líder tem que desenvolver para que as pessoas enxerguem ele como autoridade e façam de boa vontade o que ele deseja. E no livro o autor fala de algumas dessas virtudes, como honestidade, é uma coisa até meio óbvia, né? Você não vai querer trabalhar com um líder picareta, vai querer trabalhar com alguém honesto. Confiabilidade, né? Um líder que passa confiança aos seus liderados. Bom ouvinte, né? Uma característica importante aí que muitos líderes falham. Saber ouvir as pessoas, né? Ter empatia, tentar entender quais são as reais necessidades delas, para que elas cumpram as funções que o líder delegou a elas e que elas se sintam satisfeitas com isso. Compromisso, né? A capacidade aí de se comprometer com as pessoas lideradas em qualquer aspecto que elas precisem. Respeito, né? Obviamente, todo mundo quer ser respeitado, independente da posição que a pessoa se encontra na hierarquia. Encorajar as pessoas, né? Dar motivação através de elogios, feedback positivos, até para que elas se sintam cada vez mais capazes de cumprir qualquer tarefa. E mais algumas outras características que ele cita aqui, mas as mais importantes praticamente são essas que eu falei. E se você for parar para pensar, grandes líderes aí da história da humanidade possuíam essas virtudes, né? Essas características. No livro mesmo ele cita Mahatma Gandhi, que liderou a independência da Índia do domínio do Império Britânico, e foi uma luta aí que durou por décadas. Eu falo luta entre aspas, né, porque ele conseguiu isso através de estratégias de resistência pacífica, sem promover qualquer tipo de violência, e lógico que com o envolvimento de seus seguidores, né, que entenderam através de sua influência que a única forma de chamar a atenção do mundo para o que estava acontecendo na Índia era suportando toda a dor e sofrimento, né? Assim como ele, que se sacrificou bastante por essa causa, através dos seus conhecidos jejuns rigorosos, né? E também das vezes que ele foi preso e agredido pelas autoridades britânicas. Outro grande líder aí que o livro cita é Martin Luther King, né, que praticamente usou a mesma estratégia de Gandhi na luta pelos direitos civis, né, para chamar a atenção do mundo para as injustiças que os negros sofriam. E um dos grandes feitos de Martin Luther King foi a histórica Marcha sobre Washington por Empregos e Liberdade em 1963, onde ele fez o famoso discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho, em português. E nessa caminhada ele liderou nada mais nada menos do que 250 mil pessoas, isso só para você ter uma ideia do poder de liderança deste grande ícone da cultura negra. E vale ressaltar que não só King e Mahatma Gandhi, quanto tantos outros nomes da história da humanidade que exerciam essa incrível habilidade de liderança, conseguiam envolver tantas pessoas que lutavam pela mesma causa através de sua capacidade de influenciá-las, e não exercendo poder e coerção a elas. Mas é isso, galera. Para fechar, o livro ainda fala de mais algumas outras coisas aí, né, importantes para que a pessoa desenvolva essa habilidade de liderança. E mesmo que você não desempenhe nenhuma tarefa de líder, é um livro interessantíssimo de você ler, porque é um aprendizado para a vida isso daqui, cara. E pode ter certeza que são ensinamentos que um dia você pode utilizar sim, viu? De repente uma situação aí que você realmente tenha que liderar, né? Ou tomar as rédeas da situação, assumir o controle. Isso aqui pode ser muito importante. Mas então é isso, fico por aqui, obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado do vídeo. E a única coisa que eu peço para quem assistiu até o final, eu considero que se a pessoa assistiu até o final é porque ela gostou do vídeo, certo? Não custa nada dar aquele like, né, galera? E considere-se aí se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos desse tipo, beleza? Então até logo, espero te ver no próximo vídeo.